Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui em mais uma edição do nosso podcast Reflexo, terceiro episódio sobre a gestação. E eu tô com uma convidada muito especial aqui para mim hoje, que é a minha nutricionista, a Carol Grilo. E para quem não sabe, eu faço um acompanhamento com ela há um tempão, ela já me ajudou muito aí no emagrecimento, né, Carol? No aumento da performance, quando eu tive uma perda de peso bem importante. Depois, quando eu já tinha chegado nas minhas metas, eu procurei a Carol por uma questão bem estética, né? E eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, Carol, quem tu é e o teu trabalho. Com certeza. Obrigada pelo convite, Anne. Adorei, estou muito feliz de estar aqui no teu podcast. Prazer. E, bom, eu sou nutricionista clínica esportiva, né? Eu atuo aí tem mais de 15 anos e eu atendo em São Paulo e quando eu tô aqui eu atendo em Caxias, né? E a Anne me procurou justamente pensando na programação dela durante a gestação, porque ela tá, primeiramente, um pouco preocupada, né? Nossa, quanto de peso que eu vou ganhar, né? Essa era uma preocupação também, né? Que toda mulher tem. E porque ela queria se manter saudável durante todo esse tempo. Então, a gente iniciou um trabalho desde lá do primeiro trimestre, quando ela descobriu que estava grávida. Exatamente. E foi muito legal, né? Foi. Tá te acompanhando e tá te acompanhando até agora. Até hoje. Hoje foi a nossa consulta. Hoje a gente fez uma consulta, exatamente. Quando eu sempre conto isso, é verdade mesmo, né? Quando eu descobri sobre a gravidez da Bela, eu contei pro pai, pro Gustavo, e liguei pra Carol. Foi. E falei, Carol, preciso da tua ajuda. Porque eu tava num momento, assim, muito bom fisicamente, né? Eu tinha chegado tinha alcançado um objetivo. Tá com o corpo bem definido, assim, do jeito que você gosta, né? Isso, exatamente. Que a gente já estava trabalhando há um tempo nisso, né? Sim. E naquele momento eu fiquei um pouco assustada, né? Como é que vai ser? Porque é bem obscuro pra gente, né? Como vai ser o passar dos trimestres, a questão hormonal, por onde eu começo, né? Então, a Carol me ajudou muito desde o início, acho que foi com 7 semanas, né, que a gente começou. Aproximadamente umas 7 semanas que se procurou. Seria bem legal tu falar um pouquinho sobre as diferenças dos trimestres que a gente foi mudando, né, Carol, a dieta. Então, o primeiro trimestre, né, que é até a 12ª semana de gestação, a gestante geralmente ela mantém o peso, ela não tem necessidade de ganhar nem 1 quilo, mas assim, se ela ganhar até uns 2 quilos, também não tá errado. E se ela perdeu, tipo, até uns 2 quilos, também não tem problema. Então, a gente fez uma programação de dieta para fazer uma manutenção dos resultados da Anne, para que ela pudesse realmente ganhar peso quando fosse necessário, que é o 2º e o 3º trimestre. No 2º, a mãe ganha mais peso e no 3º é o bebê que fica com essa capacidade de ganhar peso. Nossa, é bem assim mesmo, né? No início eu quase não mudei o peso. Não mudou nada. O 2º foi onde veio o maior ganho. É muito rápido. Ganha líquidos. É o peito, né, que pesa, líquido amniótico. Sim, próprio útero. Sim, tudo isso. Tudo. Então a gente não é só a gordura que tu vai armazenar, né? Até porque se aumentou muito pouco de gordura se a gente for ver do primeiro trimestre até agora. Foi uma coisa de 5%, eu acho, né? Que a gente tava medindo hoje. Então foi hoje bem... a gente pesou dá um pouco de ansiedade, né? Eu tava mês passado, acho que uns 2 meses sem ver a Carol, e realmente, assim, dá uma ansiedade quando a gente vai subir na balança, se tá tudo certo, porque tem todo o amor envolvido, a questão da gestação, mas tem o lado mulher também, né? Que a gente fica pensando... Meu corpo, como passar por isso da melhor forma, né? A gente tem essa preocupação, né? Porque, assim, no teu caso, você queria aumentar o mínimo possível, mas também tem que pensar na saúde, né? O quanto que é saudável.
Isso varia um pouco de pessoa para pessoa. No caso da Anne, a gente pensou numa faixa de 10 a 12 quilos ao redor disso, porque ela já iniciou a gestação com um peso normal, saudável. Então, se a gestante está obesa, é um pouquinho menos, não precisa aumentar tanto. E se tiver com baixo peso, daí a gente tem que pensar em um aumento mais significativo, que aí é ao redor de 15 quilos. Como varia, né? Varia bastante. Então depende muito da forma física anterior, obviamente, né? E a tua estratégia vai mudar determinar também o ganho de peso. É o IMC pré-gestacional, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Porque tem até pessoas que comentam, eu tava um pouquinho acima do peso, tem muitas pacientes que me falam isso. E eu ganhei muito pouco, né? Então provavelmente fez uma estratégia nutricional. Obesidade tem que tomar cuidado, né? Porque é fator de risco para várias outras doenças. Então, assim, a gente aconselha ganhar no máximo até uns 7 quilos. Às vezes elas não conseguem, mas... Sim, porque tem o peso seria do o ideal. Nossa, ideal, tem muita coisa, possível, né, Carol? Tem uma dieta específica para gestante? Então, vai depender um pouco das preferências da pessoa, né? Mas, assim, mais ou menos é aquilo. Qual que é a necessidade energética dela? Que nem eu falei no primeiro trimestre, que é normal, não seria como se fosse uma dieta de manutenção. E aí, depois, ao redor, assim, de umas 300 calorias por trimestre. Mas eu tento, assim, pensar no que ela gosta de comer, não alterar tanto a rotina e as preferências da gestante e eliminar tudo aquilo, assim, que é industrializado, alimento com muito sódio, muita gordura, açúcares, coisas que não vão nutrir a mãe nem o bebê e a gente pode muito bem tá evitando, né? Sim. Mas basicamente uma dieta saudável de acordo com as preferências tô aqui pensando, da paciente. E isso foi verdade. A gente manteve muita coisa que você gosta, né? Muito. Eu falei pra Carol que se ela tirasse meu café da manhã, não ia continuar. Lembra da primeira consulta? Sim. Eu gosto muito do meu, mas a gente adequou as quantidades. Vamos falar o café da manhã dela aqui, né? Tem uma fonte de proteína, que é os ovinhos, né? Que ela sempre esteve habituada a consumir. Tem uma fonte de vitaminas, minerais, que são as frutas vermelhas. Eu adoro, como bastante fruta de manhã. Carboidrato, que a gente colocou uma granola sem açúcar. Isso. E o que mais? A pasta de amendoim. E a pasta de amendoim, que eu não abro mão. Que é fonte de gordura. E também mata um pouco aquele desespero por doce, né? Eu adoro. Ajuda, e dá bastante energia. Ajuda nessa questão de vontade de comer doce. Eu acho que vale bem a pena. Eu já comia isso, mas nas quantidades erradas, né? A gente teve que aumentar. Foi um pouquinho, né? A minha dieta ao longo dos 3 trimestres não alterou muito o alimento, foi mais quantidade mesmo, foi bem né? quantidade mesmo, de acordo com a demanda que você foi necessitando, né? De acordo com o passar da gestação. Olha a importância de ter uma nutricionista, né? Te calculando e pensando sobre, porque às vezes a gente acha que para não ganhar peso tem que comer pouco, né? Tem que comer menos. Eu tenho essa tendência, né? A gente sempre conversa isso, né, Carol? Não Medo de bem engordar, assim, né? Come menos. Não é bem isso, né? Não é bem assim, a gente tem que calcular, fazer um cálculo, uma estimativa. E no caso, na gestação, você não pode ingerir menos do que você gasta, né? Então, tem que ser uma dieta bem equilibrada nesse sentido, para não estar faltando, né? No teu caso, o problema nunca foi excesso. Foi sempre te colocar para comer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E é verdade, é uma coisa que sempre que eu indico teu trabalho, eu falo que depois que eu comecei a dieta contigo, eu parei de ter fome, né? Porque eu vivia fazendo dietas que tinha fome. Então hoje eu tenho uma refeição bem bacana de noite, né? Que para algumas pessoas, às vezes, quando eu falo, tu come tudo isso à noite? Digo, Obrigada. E mesmo durante a gestação, né? Uma quantidade boa de comida à noite, parece que tu não vai emagrecer, parece que tu vai engordar. E tem outra questão também, né? Você é uma pessoa que treina de manhã, praticamente em jejum, né? Só com uma suplementação. Então, a tua refeição da noite, antes de dormir, ela tem que conter uma quantidade boa de carboidratos, né? Claro. Em função do armazenamento de glicogênio, para você ter energia para treinar no dia seguinte. Sim. Porque se depender só de uma fruta, né? Se não tiver jantado direito, não tem performance no outro dia, né? Então você não vai treinar bem.
Verdade. Mudou tudo Basicamente isso. Carol, e suplementos na gestação? Que a Então, gente tá suplementando alguns, mas o que é bacana? a gente tá, né? Desde o início, aham. Então, o que assim tem que se pensar? Nossa, eu quero ficar grávida, né? Já lança a mão de um ácido fólico na forma de um metilfolato, né? Que é a forma ativa do ácido fólico. Então, o que esse suplemento ele é responsável pelo fechamento do tubo neural, né? Do neném, que é a né? formação do cérebro e da medula espinhal. Então, esse suplemento eu diria que é um dos mais importantes para quem tá pensando em engravidar, porque você já pensou, já começa a tomar, entendeu? Esse a gente tá usando desde o início, e aí você usa geralmente até a 12ª semana, né? Que é geralmente o que é preconizado. Aí, assim, é importante que é o metilfolato, tá? Eu li sobre o isso. ácido fólico. Porque é a forma ativa do ácido fólico e algumas pessoas não conseguem converter para metilfolato, entendeu? por isso. 30 a 50% da população tem essa mutação de uma enzima e não consegue fazer a conversão. Então, Daí não aproveita o aí ácido tu fólico. não consegue Como se não estivesse absorver, tomando. né? Como se não estivesse tomando. Por isso que a gente já indica na forma do metilfolato. E o que mais que a gente tá usando? A gente tá usando glutamina, Glutamina. né? Que é um suplemento que funciona na barreira intestinal, onde a gente absorve ela. E ela auxilia a melhorar o intestino, né? O funcionamento intestinal, que durante a gestação fica um pouco prejudicado, né? Em função do aumento da progesterona, que aí vai causar que os movimentos peristálticos, né? Que são os movimentos que o intestino faz para empurrar o bolo fecal, vai ficar mais lento. Então a gente tem que fazer uma prevenção com alguns suplementos. E aí entrou a glutamina, entrou Ômega 3. o probiótico. O probiótico me né, ajudou que muito. são as bactérias benéficas, né, que também ajudam no Eu tive no intestino. início da gestação, né, um probleminha com constipação. Teve. Não tive enjoo, não tive dores, mas isso me incomodava muito. E nossa, o lembro. lactobacilo me ajudou bastante mesmo. Ele é ótimo. Assim, foi ótimo. a gente não Assim. pode usar uma quantidade muito exacerbada de probiótico, né, pra gestante, porque não tem muita pesquisa até em relação a isso. Mas uma quantidade baixa eu acho interessante, se a pessoa tá com dificuldade no banheiro. E sem contar na dieta, né, Sim. no aporte de fibra, na quantidade de água, tudo isso tem que estar muito bem administrado nesse caso. A gente tá usando também pra Anne um ômega, né, ômega 3, rico em DHA, que ajuda na formação do cérebro, da retina do bebê. Ele até previne que você tenha parto prematuro. E a gente vai continuar usando, né? Só pra você saber depois. Porque ele é muito bom pra cognição, né? Do bebê, melhorar essa parte aí de aprendizado, né? Ficar bem espertinho. Tem que ser. Na amamentação, tu diz? Sim. A gente mantém depois. Porque ele passa pro leite, né? Então. Pequenos o detalhes, bebê, né? O bebê é importante, vai precisar. Ótimo. Exatamente. E a gente Mais tá usando algum? mais algum agora. Eu tenho Não um me que é lembro uma aqui. vitamina K, alguma coisa Ah, assim. vitamina D, vitamina K, porque umas vitaminas. bom, vitamina D, né, tá mais que comprovado que é para prevenção de diversas doenças, enfim, né, osteoporose, câncer, Alzheimer, tudo que se pode imaginar. Então a gente tá usando uma dose de controle só para manter em níveis normais, assim, né, que seria entre 40 e 60. E o ferro tem que tomar sempre? Então, no seu caso, né, até a gente estava conversando antes, o ferro a gente não colocou, porque você sempre teve uma ferritina alta. Sim, Então, familiar. nesse caso, não teve essa necessidade. Mas a maioria tem que suplementar, porque através da dieta a gente não consegue atingir a RDA do ferro, né? Então, tipo, para atingir teria que consumir 5.000 calorias. A dose total. A dose que é 27 miligramas. Então, não tem como a gente suplementa ferro para a maioria. Então, a partir do momento que tá grávida, ferro é um suplemento Segundo legal. e terceiro trimestre vem o depois do ferro. primeiro. Daí você já pode começar a suplementação de ferro.
E é claro, ingerir através da alimentação, Sim. né? Que a gente, o ferro tá presente aí nas carnes, carne vermelha, leguminosas, principalmente no feijão, vegetais verdes escuros, basicamente nesses alimentos. E outra coisa também que auxilia na absorção de ferro é você ingerir uma fruta cítrica após a refeição. Que eu coloquei pra você também. É verdade. Tá lá. Que eu esqueço. Só falta comer, né? essa não é fácil, às vezes o almoço é muito corrido. Não. Mas a gente tenta. Eu vou caprichar agora. Não, você tá ótimo. Tá Que ótimo. bom. E agora começa a chegar assim, mais pro final, a gente começa a ter outro foco também, né? Preciso voltar a fazer, porque o último trimestre, eu tava te falando, né, Carol, dá uma bagunçada, assim, a gente acaba inchando mais, questão hormonal, não tava inchado, aí começa a inchar. Então, começa a vir umas preocupações. E também você não consegue fazer tanto exercício quando você tá fazendo lá, né? Sim, é bem mais limitado. No comecinho. Sim, então muito tem essas mais dificuldades todas. Carol, muita gente pergunta, né, quem tá tentando engravidar, se existe alimentos que ajudam nas tentantes, né, assim, a melhorar a fertilidade. Isso existe? Sim, com certeza. Principalmente, o que vai importar mais, que nem eu falei antes, ela tá dentro de um peso saudável, né, com IMC normal, no caso. Então, esse IMC gestacional é bem importante. E assim, uma dieta que auxiliaria nesse caso é uma dieta anti-inflamatória, né? Com alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais. Uma alimentação mais natural, né? Que a gente possa estar excluindo aí industrializados. Enfim, esses alimentos. Conservas, esse tipo de coisa. Alimentos mais naturais. Quanto mais natural, melhor nesse caso, né? Tipo, hortaliças, legumes, frutas, tudo vindo da natureza, assim. Se puder, se possível, utilizar alimentação orgânica, né? Eu sei que hoje não é acessível para todo mundo. Infelizmente, né? Mas é o que a gente tem de mais seguro hoje, em termos de qualidade de alimentação. E como isso influencia mesmo, né? Porque não só o peso em si, mas o como a gente se alimenta, né? O tipo de alimento que tu come vai mudar a tua saúde e, obviamente, vai mudar a tua saúde no sistema reprodutivo, né? Isso... Então, tá totalmente relacionado, né? Uma vez que você tá com essa ideia e tem hábitos muito ruins, não adianta, tem que pensar numa mudança definitiva, né? Sim. Que você vai mudar pra ter uma gestação saudável e depois também pra educar essa criança que vai... Pra ser um exemplo, vai vir por aí. Então, acho que tem que pensar nisso mais a longo prazo. Verdade. Eu vinha pensando, né, sobre as oscilações hormonais. A gente até conversou na minha consulta. Sim. Isso. Eu não sou uma pessoa muito gulosa, assim, com muito, né? Mas agora, no último trimestre, algo mudou, né? Assim, a vontade de comer errado é muito grande, né? Até alimentos que eu não sou habituada, assim. Parece que o corpo pede um outro tipo de alimentação. Pede uma alimentação mais densa, assim, né? Com uma densidade calórica maior. Porque seu gasto tá bem aumentado em relação ao primeiro trimestre lá, que praticamente não muda nada. E vai aumentando cada vez mais, até depois, quando você estiver amamentando, né? Sim. Aí você dificilmente vai ficar sem fome. Sim, porque vai gastar muito, parte, né? Na amamentação. A demanda da amamentação é muito alta. Então, mesmo que se você mantenha uma dieta como se fosse para manter o peso, você vai estar emagrecendo. Né? Então, essa é uma dica importante aqui, né? Aproveitar a amamentação para perder peso, porque é muito fácil, né? Você tem um gasto energético muito alto, então é o momento mais fácil que tem para a mulher perder peso, se ela, né, tá muito preocupada com isso. Tem que aproveitar esse momento. Então, uma estratégia legal para o pós-parto é manter a dieta. É o que a gente vai fazer, né? É o que a gente vai fazer. Ótimo, tô topando já. Mantenha a dieta, só que aí o gasto calórico vai aumentar. Vai aumentar, ainda mais quem faz exercício, né? Quem Sim. treina. Você não precisa fazer restrição, você nem deve restringir muito,
né? Porque pode afetar na produção do leite. Sim, claro. Enfim, tudo Sim, isso. às vezes na ansiedade de perder o peso lá, vai comer menos, enfim, de voltar ao peso, Aí né? ela pode acabar se prejudicando, né? Não conseguindo amamentar. Pode. Tem alimentos Não assim. é época pra restrição. Sim. Ótimo, né? Tem algum alimento, assim, que prejudique a amamentação diretamente? Isso não existe? Ou que ajude? Porque tem alguns mitos, né? Então. Mesmo na gravidez, tomar cerveja pra ter leite. Isso Não, tem. É mito, né? é mito, né? É. Outra coisa que é mito é o café também, né? Que é proibido. No caso, Sim. a mulher que já tomava, se ela manter um consumo aí de 300 ml, né? Ao redor disso por dia, não tem problema. Não vai causar maiores danos. O problema é o exagero, né? Sim. Sei lá, aquela pessoa Pela que toma cafeína, 10 né? expressos por dia. Tem que diminuir, Sim. né? Porque é abortivo, pode causar, né, um aceleramento dos batimentos cardíacos do bebê, tudo isso. Sim, uma dose muito alta de cafeína, né? Exato. E durante o aleitamento também. No aleitamento A também. mesma situação. O álcool também é outra coisa que não é muito aconselhável. O álcool tem mais coisas sobre isso, né? Que mesmo em pequenas doses, né? Porque ele passa direto pela placenta e o feto ele não consegue metabolizar Então, o zero álcool. Assim, você pode beber, por exemplo, assim, amamentei, né? Tá, agora eu não vou amamentar, sei lá, só daqui não sei quantas horas. Uma tacinha de vinho não vai ser um grande problema, entendeu? Assim, e também você falou alguma coisa sobre um medidor de álcool. É bem novo isso, espero que minha mãe ache. Achei o máximo isso. A minha mãe mora em Portugal e eu vi na internet. Ela vai vir agora pra me ajudar a cuidar da Bela, né, no início. E eu vi umas fitinhas tipo exame de urina, assim, de gravidez, que é uma fitinha que coloca tira um pouquinho do leite, coloca, né, e ele dá o teor alcoólico, se pode ou não amamentar. Pra ela trazer umas caixinhas pra eu... Porque a gente tá liberada pra tomar uma tacinha, né? Fica ali 9 meses, né? Praticamente sem interagir, né, nessa questão com álcool, não tomar um vinho, dá uma saudade, né? Quem disser com certeza, quem gosta tá mentindo sente. ou não gosta de álcool, também existe isso, né? Existem essas pessoas. Bem. Mas pra gente, eu gosto de vinho, gosto de tomar uma espumantinha. Eu adoro. Aí, zero, ou assim, muito pouco, né? Então, uma opção, né? Ajudar. Sobre o café, eu lembro bem, logo que eu descobri a gestação, eu parei, porque me disseram que não podia tomar nada, eu ainda não tinha... Aí você ficou neurótica. Eu parei total, eu disse, vou parar, né? A gente fica com medo de tudo, parei. E eu comecei a ter muito sono, né? Porque você tava sem aquela cafeína. Mas na hora, o que eu pensei? Gestação dá sono, né? Eu lembro que eu falei pro Gustavo ainda, e disse, nossa, realmente gestação dá muito sono. Ele falou, isso aí deve ser teu café, tu não toma mais nada. Com certeza. Dito e feito, eu voltei não a tomar foi um pouquinho. Só a questão da gestação. Não, um pouquinho realmente, assim, nossa, dá uma... Pra gente que é acostumada a tomar bastante. Ou até o descafeinado, né? Seria uma opção interessante, porque ele tem um pico de cafeína, mesmo sendo descafeinado. Então ele vai te dar aquele efeito da cafeína também. Vamos fazer um bate-bola, assim, sobre alimentos, então. E Coca-Cola? Coca-Cola também entra no grupo da cafeína, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E também bebida gaseificada, né? Então tem tudo ruim. isso. Industrializado, eu ficaria... Evitaria industrializado na gestação. Bom, energético, cafeína mais gaseificado. Bom, é mais teor de cafeína ainda, né? Agora que eu acho que o energético é bem mais concentrado, pensando em miligramas. Também entra nesse grupinho aí. Chás? Chás não tem maiores problemas, assim, a não ser o chá verde e o chá preto, entendeu? Agora, chá de erva doce, que é bom ter um controle, assim, né? Se você já toma o café, evita, né? Porque são alimentos que contêm cafeína da mesma forma, né? Um chá de camomila, um chá de erva doce, né? E assim, chás muito diuréticos também não acho interessante, né? Que é hibisco, dente de leão, cavalinha. Esses específicos eu, nesse momento, daria uma paradinha. Faz sentido, porque já, né, a gente já aumenta bastante essa questão diurética, né? Queijos. Então, queijos... E leite.
Queijos, laticínios assim, se você não tem intolerância à lactose, não tem alergia a leite de vaca, nada, ok, não tem problema, a gente pode ter um consumo. O que não pode é aquele queijo não pasteurizado, leite e queijos não pasteurizados, do tipo de colônia, sabe? Se não passou por aquele processo todo. Então, ele pode conter bactérias, né? E principalmente aquela bactéria que é super perigosa, que é a listéria. Então, eu não comeria, nem tomaria esse tipo de alimento. A listéria é o mesmo problema que falam da comida japonesa? É. O mesmo problema. Japonês porque também, cru. Assim, se a pessoa conhece, né, a procedência do peixe, se ela conhece o restaurante, sabe que é confiável, ok, pode comer japonês. Agora, se ela tem alguma dúvida... Sim, pouco de dúvida, melhor não, né? Porque é um risco, né? É um risco que você tá assumindo. Então, tudo que puder evitar nesse sentido, melhor. Não é que não pode, mas tu não pode, então, garantir procedência. Então, vai em lugares bons, assim. Lugares que você frequenta aí, tudo bem. Não tem problema de estar... Adoçantes... Então, adoçantes é complicado, porque o que tem, assim, de estudo são em grandes quantidades, né? Que pode trazer problemas aí na gestação. Mas, se a gente pode ter outra alternativa que não usá-los, eu prefiro indicar a estévia, que é natural, né? Vindo da planta. E, além disso, o xilitol também é uma opção interessante. Que é o que tem no meu whey, né? Que é o whey com xilitol. Sem adoçante. Sem adoçante. Xilitol ele tem um poder adoçante, né? 40% menos do que o açúcar. Não é que ele não tem. Mas ele vem das frutas, legumes, vegetais. Então, ele é bem menos doce, né? Ele é bem natural. O xilitol, a única questão, assim, que eu não gosto de prescrever é para quem tem muita fermentação. Porque ele aumenta um pouco. Entendi. Então, essa questão aí de pessoa que tem muito gases, xilitol é um gatilho. Lembrei agora que tu até me deu um aplicativo, né, que é sobre os alimentos que daí bem no início da gestação. Vai entrar naquele Low Food Maps. Ajudou muito, porque às vezes a gente, na gravidez, a gente já fica mais estufada e às vezes, dependendo do tipo de alimento, a gente... Não, né, é o dobro, né? Sim, e aquele aplicativo me ajudou muito a... tem um aplicativo que acho que é Low Food Map. Eu acho Diet, alguma coisa assim. Enfim, são carboidratos que fermentam muito no intestino, né? Então, eles provocam muitos gases, dependendo do alimento. E não necessariamente eles não são saudáveis, né? Tem vários saudáveis que entram aí. Mas é bom dar uma olhadinha questão neles. Dos gases, né? Do aumento da fermentação. Da fermentação, inchaço, cólica. Foi muito útil. Eu olhava muito no início. Depois ele é já bem me legal. Acostumei com o que sim e o que não. Sim. A gente vai Nossa, se adaptando. Carol, muito bom. Que legal o nosso bate-papo. Eu espero. Eu acho que vai ter bastante dúvidas, né? Eu vou te acionando, porque é um assunto que as pessoas ficam muito curiosas e perdidas. A gente não sabe, né? Se deve continuar ou... Enfim, modificar tudo e tu deu um norte, um caminho muito legal. Não é bem assim, né? Você não precisa mudar totalmente. Quer dizer, depende do que a pessoa estava fazendo antes. Vou sempre pedir por aí. Aqui um regalo. Muito obrigada. Ai, que fofo. Carol, é um prazer tanto ser tua cliente, né? Tua paciente, como obrigada. Te ter aqui. Tu me ajudou muito. Agradeço. Eu já desde antes, né? E agora muito mais. Gente, faz muita diferença de verdade ter um profissional que entenda sobre esse período. É um período muito diferente, né? O nosso corpo se comporta de uma forma muito diferente. E mesmo a gente que entende um pouco já do seu corpo, da sua alimentação, já... Né? Tudo muda. Então, como foi importante a gente contar e calcular e ter certinho um norte, né? Com certeza. Então, obrigada, Carol. Eu que agradeço. Me ajudou muito. Isso aqui é um presente meu da equipe todo pra muito ti. Obrigada. E que a gente tenha aí muitos outros bate-papos, né? Adorei. Futuramente. Teremos sim. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. A gente vai encerrar por aqui, então, o nosso episódio de hoje do podcast Reflexo com essa maravilhosa Carol. Foi um grande prazer. Obrigada, o prazer foi meu, Anne. Obrigada.